na verdade, vir aqui fazer nenhuma defesa, né, nem contraponto, enfim. Aqui, fazer o que tem que fazer um parlamentar, defender as suas convicções. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo deputado Zé Teixeira, e ele sabe disso. Mas, com certeza, nós temos divergência de fundo, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do convencimento daquilo que é melhor para a sociedade. E é esse debate que faz a sociedade avançar. Se nós pensássemos a mesma coisa, inclusive estaríamos no mesmo partido político, que não é o caso. Ele defende outra linha de pensamento e as suas convicções, e eu quero reafirmar mais uma vez o quanto que eu respeito isso. Mas não consigo ficar calado, deputado João Grandão, das divergências que tenho aqui, do pensamento do deputado Zé Teixeira, com relação a uma série de pontos que colocou. Mas a questão do combate ao racismo, os seus efeitos e a necessidade do Estado brasileiro ter políticas públicas para tirar do Brasil essa chaga, porque o Brasil é conhecido, fora do Brasil também, pelo desrespeito aos direitos humanos e, principalmente, pelos indicadores sociais que mostram que, historicamente, no Brasil, pobreza, prostituição e fundo de cela de cadeia sempre teve cor. E o que o Estado brasileiro precisa é modificar essa realidade. Porque dizer, com todo o respeito, que a questão não é de cor, porque se fosse debater essa questão, tinha que questionar Portugal porque escravizou, é muito fácil falar isso. Falar isso é não enfrentar o problema. Falar isso é não oferecer e não cobrar alternativas do poder público, que foi ele que escravizou, o Estado brasileiro que escravizou, patrocinou a escravidão lá atrás, e é o Estado brasileiro que tem que buscar alternativas para fazer a inclusão de 52% da população brasileira, que é composta de negros. O Estado sério tem políticas públicas voltadas para isso, como teve nos Estados Unidos, que tem um percentual bem menor de negros do que tem no nosso país, no Brasil, e que, na verdade, há muito tempo, principalmente depois das lutas dos direitos civis da década de 60, os negros norte-americanos vivem uma outra realidade. A inclusão se dá do negro também. Então, nós temos que cobrar, sim, porque tem muita gente que aqui, no nosso país, que tem costume de dizer o seguinte: tem gente que quer separar o Brasil em raças. Falam raças até equivocadamente, que na verdade é etnias, deputado João Grandão. Porque antigamente, quando não tinha o movimento negro, quando não tinha alguns partidos de esquerda, no nosso país funcionava tudo maravilhosamente bem. Não tinha racismo no Brasil. Agora vem gente querendo separar índio de branco, de amarelo e de negro. O que esse povo quer? Quer criar um problema que no Brasil nunca teve. Nunca teve. Nunca teve negro, nunca teve branco, nunca teve amarelo, nunca teve vermelho no nosso país. A diferença é que hoje tem aqueles que foram historicamente massacrados com lucidez e com consciência política, principalmente para cobrar do Estado brasileiro a reversão dessa realidade que é pernóstica, que é ruim e que persegue, infelizmente, alguns setores, deputado Barbosinha, dessa composição étnica do nosso país, e principalmente os negros e os indígenas, os mais vulneráveis. Não sou eu que estou falando. Pega os dados econômicos e sociais, os indicadores econômicos e sociais e analisa. E como não cobrar do Estado brasileiro a obrigatoriedade que tem de apresentar políticas públicas sérias no sentido de mudar essa realidade. 2 minutos para concluir, não é permitida a parte. Eu gostaria muito, deputado Zé Teixeira, eu gostaria muito, você deu 1 minuto do meu tempo para ouvir, Vossa Excelência. Eu gostaria muito de ter nascido, de morar num país em que nós não tivéssemos necessidade de discutir ações afirmativas ou políticas de cotas. Eu gostaria muito. Seria o ideal que nós não tivéssemos essa realidade. O problema é que não é isso que acontece. A realidade é outra.
A realidade é outra. Nós temos no Brasil racismo, sim. Nós temos exclusão social das minorias, sim. É só pegar os indicadores econômicos e sociais. Por que que o negro tem 10, 20 vezes mais dificuldade de entrar numa universidade ou no mercado de trabalho do que as outras etnias, deputado Renato? O que que explica isso se não é um racismo velado? Pela ordem. Não, eu gostaria de pedir a palavra pela liderança do partido e ceder ao deputado para continuar o pronunciamento e ouvir os apartes. Deputado Amarildo, então tem o tempo da liderança por 10 minutos. 15 minutos. Muito obrigado. Eu já havia me manifestado e vou ouvir o deputado Zé Teixeira com certeza absoluta, né, com o maior prazer. O deputado Zé Teixeira, que é do Democratas, e com certeza é um grande democrata, e faz o debate na tribuna. Já falei isso publicamente com relação a Vossa Excelência, o quanto que valoriza o debate aqui nessa casa. Pois não, deputado? Deputado Amarildo, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência, porque eu acho que toda pessoa que tem convicção e defende as suas convicções tem por que defender. O que eu estava dizendo na tribuna, estava comentando aqui com o nosso colega Zé Carlos Barbosa, que nós teríamos que discutir a criminalidade de perda de vida de pessoas, independentemente de cor. Porque se fizermos uma conta de primário, e se hoje eu ouvi que estava debatendo isso na Universidade Estadual lá em Dourado, sobre uma oficina do aumento de criminalidade do negro nos últimos anos, que chegou a 38%, eu pergunto, somado com o branco, será que aumentou para 76%? Porque são vidas que se perdem no Brasil à luz do dia, assalto, crime, latrocínio absurdo. E nós, que somos parlamentares, temos pouca força no sentido de fazer uma segurança pública a contento. Nosso Estado falta efetivo. Nosso Estado falta gente na rua. Nosso Estado falta viatura. Nosso Estado falta combustível para que a polícia tenha a sua presença para coibir os criminosos. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela convicção que Vossa Excelência defende, como eu defendo, certo? Eu acho que não é justo, teria que pegar uma política decente, uma política de visão, e inserir o negro numa política diferenciada, pública, uma escola pública de qualidade, professor que ensina, porque a inteligência são iguais, os cérebros são iguais, o sangue que corre na veia do negro e do branco é vermelho. Não existe diferença em cor, na minha visão, certo? Porque a pessoa que eu mais estimo é uma negra que trabalha comigo há 42 anos, a Maria José. Então, eu não tenho esse negócio, quando fala de cor, aquilo, eu fico achando que só o assunto que chama a atenção, eu acho que discrimina mais. Agora, nós temos que defender a vida de pessoas, uma política de segurança pública, uma política de educação, inserir o índio aculturado como cidadão brasileiro, sem ser tutelado, mas ensinar ele a trabalhar, dá para ele a ferramenta para ele criar a vida e o seu sustento. Eu defendo uma política desse tipo, mas parabenizo Vossa Excelência pela sua convicção e parabéns pela política que você defende nessa causa. Muito obrigado, deputado Zé Teixeira. Eu já me manifestei várias vezes também aqui, com relação a Vossa Excelência, parabenizando de Vossa Excelência a defesa daquilo que acredita. Isso que é nobre nas pessoas, principalmente quem faz política, quem é homem público. Temos que defender aquilo que acreditamos, as nossas convicções. Nesse sentido, eu sempre rendi minhas homenagens a Vossa Excelência. Mas não concordo nesse aspecto, principalmente, porque quando você fala, lógico que nós queremos, deputado Barbosinha, um Estado justo com todas as etnias, nós não estamos buscando fazer um racismo inverso, pelo contrário, nós queremos apenas que aquilo que está na Constituição Federal seja colocado na prática, a promoção da igualdade. Vossa Excelência sabe muito bem disso, né? Que a Constituição, ao mesmo tempo que diz que todos nós somos iguais perante a lei, também manda o Estado brasileiro promover a igualdade, em todos os sentidos, e a igualdade também
com relação às etnias, ela é fundamental para que o ser humano possa viver numa sociedade menos desigual. Agora, você querer me convencer que um sujeito que nasce numa família abastada, que normalmente não é de negros, os negros são exceções nesse sentido, que tem um tratamento desde quando nasce, diferente, condições de sobrevivência, assistência médica, assistência à educação da melhor qualidade. Quando vai, por exemplo, prestar um exame do Enem para ter acesso a uma universidade, comparado com o filho do negro, porque esse, na sua grande maioria, está nas classes mais inferiores da camada social brasileira, que sobrevive com dificuldade, que não tem a assistência social devida porque o Estado não dá, que não tem segurança, que uma boa parte morre ao longo do caminho. Aí quando vai disputar uma vaga no Enem, aí vai os dois, em situação igual? Em situação igual? Jamais! É lógico que aquele que teve condições melhores desde quando nasceu, vai ocupar a grande maioria das vagas. É lógico que vai. E se nós não tivermos políticas públicas para fazer a inversão desse processo, os indicadores sociais brasileiros sempre vão mostrar o negro flagelado, sendo maioria nos prostíbulos, sendo maioria dentro dos presídios. Então, políticas públicas, ações afirmativas, é isso que nós temos que implantar e cobrar do governo brasileiro para que nós possamos minimizar esse quadro, democratizar as oportunidades, promover a justiça e promover a igualdade, como manda a Constituição Federal. E a promoção da igualdade, deputado Barbosinha, ela passa pelas ações afirmativas, fundamentalmente porque as ações afirmativas, como é o caso das cotas, ela manda tratar desigualmente os desiguais, para você promover a igualdade. Se você não tratar desigualmente os desiguais, você nunca vai promover a igualdade. Porque se você tem várias pessoas com vários tipos de necessidade, né? Se cada uma tem uma lá que passa fome, uma precisa de 5 pães, a outra precisa de 10 pães, a outra precisa de 50 pães. Se você der meia dúzia de pão para cada um, você jamais vai acabar com essa desigualdade, ela vai continuar. Você tem que dar para cada um a necessidade que ele tem, até que o Estado atinja um equilíbrio do ponto de vista social, e nós passamos a ter indicadores sociais que possam nos orgulhar, a todos nós no nosso país. Porque não basta a discussão sobre a economia do nosso país, o quanto que ela é grande, o PIB brasileiro, o quanto que vai crescer. Não adianta nós termos o maior crescimento econômico e ter o maior PIB do mundo. Não adianta se ele não for distribuído com justiça. Não adianta se nós tivermos o maior PIB do mundo e os indicadores sociais brasileiros forem vergonhosos, quando mostram, por exemplo, que uma etnia que compõe 52% da população brasileira, que são os negros, é 70%, 80% dos prostíbulos, 70%, 80% dos presídios. É essa a realidade que nós temos que mudar. E só tem uma forma de mudar isso, é com políticas públicas, cobrar do Estado brasileiro, que foi aquele que escravizou, porque a escravidão era política de Estado no Brasil. Só cabe a nós cobrar do mesmo Estado brasileiro a reversão, amenizar, atenuar tudo isso que foi causado ao longo da história, para que nós possamos ter um país mais justo. As cotas que eu defendo, as ações afirmativas que eu defendo, são temporárias, não são perenes, são temporárias. Elas têm que durarem o tempo necessário para a gente minimamente democratizar as oportunidades sobre todas as etnias e construir um país mais justo. Pois não, deputado Barbosinha? Eu agradeço, deputada Amarilda, a oportunidade do aparte, e evidentemente que nós torcemos, né, para que o Brasil chegue num estágio onde a educação, o acesso à educação de qualidade, seja um direito de todos. No Brasil, na verdade, nós temos uma inversão. Na base, o aluno, normalmente aquele que pode, ele frequenta a escola particular, a escola privada. Na universidade pública e gratuita, que deveria essencialmente ser ocupada pelo filho do pobre, ela faz uma inversão. O filho do pobre
passa a estudar, aquele que estudou na escola pública na base, passa a estudar na escola particular, as duras penas, assim como eu fiz, trabalha duramente durante o dia para poder pagar a faculdade durante a noite, e o filho daquele que tem posse, que estudou na escola particular, é uma realidade. Há uma diferença muito grande, seja pelas condições físicas, seja pelas condições estruturais, ele frequenta a universidade pública. Então, as ações afirmativas, elas são necessárias. Não tem dúvida nenhuma que o filho do branco, o filho do negro, o filho do índio, ele tem um potencial igual de inteligência. O que nós temos de diferença são as oportunidades. Sim. Agora, na medida em que as oportunidades são diferentes, as ações afirmativas, ela visa exatamente num espaço temporário, e aí entra a política pública, para que seja temporário, para que não eternize, porque nós temos também filho do branco também, vivendo a condição semelhante do negro pela miséria. E é preciso que as ações afirmativas, que visam tratar desigualmente os desiguais, porque essa história da igualdade, ela não existe para aquele que não tem o que comer, para aquele que não tem como caminhar, é preciso que o Estado se faça presente, para que aproxime essa diferença e nós possamos ter mais negros médicos, mais negros advogados, mais negros ocupando as funções básicas, assim também como nós devemos provocar a discussão do índio, porque o confinamento do índio na reserva, tratando o índio como objeto, como coisa, tem mostrado no decorrer dos anos que não tem produzido resultado, e nós temos que fazer com que ele tenha ascensão pela educação, porque a única forma de progresso na vida, de crescimento, ela se dá através da educação, pela educação e pelo investimento na educação. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo discurso. Muito obrigado, deputado Barbosinha. Eu fico extremamente satisfeito. Peço que seja a taquigrafia acolhido na íntegra ou a parte de Vossa Excelência. Fico extremamente satisfeito do entendimento que Vossa Excelência tem, que na minha opinião também não poderia ser outro, pelo conhecimento, não só o conhecimento jurídico, mas pelo senso de justiça que tem Vossa Excelência. Tenho certeza que entende perfeitamente o que nós estamos falando aqui e tem um conhecimento profundo sobre essa questão. Nós que somos homens públicos, que somos parlamentares, nós temos a obrigação não só de debater, mas nós temos a obrigação de apontar caminhos para o Estado e cobrar do Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, é a União, é o Estado, a unidade federativa, é a Prefeitura Municipal, é o Poder Judiciário, é todos aqueles que são responsáveis pela elaboração e pela colocação na prática de políticas públicas que visem a mudar essa realidade brasileira. É verdade que há 3 anos atrás foi do ponto de vista do governo federal... 3 minutos, deputado, para concluir. Aprovado, o Congresso aprovou uma lei de iniciativa do Executivo, que encaminhou para o Congresso Nacional, que é a lei de cotas nas universidades públicas, que determina que 50% das vagas das universidades públicas sejam preenchidas para aqueles alunos egressos da escola pública. E dentre esses 50%, 25% sejam destinados aos negros, sejam destinados aos indígenas. Isso, com certeza absoluta, deputado Barbosinha, mostra que, ao longo do tempo, os efeitos são benéficos dessas ações afirmativas. Eu, mais uma vez, cito aqui a lei que nós temos no Estado, que garante um percentual de 10% de negros no serviço público, que eu tive o prazer de ser o autor e aprovei nessa casa, com o apoio dos deputados, 10% de reserva de cotas no serviço público. Isso tem garantido, deputado Renato Câmara, nos últimos anos, é só pegar os números, eu tenho esses relatórios, nos últimos anos, que nós temos condições de ver mais negros no serviço público do Mato Grosso do Sul, nos concursos em todas as áreas. Se nós não tivéssemos, nós iríamos continuar a ter 2, 3, às vezes em carreira que tem 100, tem 200, tem 300 funcionários, você ter 2, 3 negros e às vezes não ter um indígena num estado que tem a segunda população indígena do nosso país. Isso é você ter políticas públicas de inclusão para mudar a realidade brasileira, porque senão é utopia, que pode parecer demagogia. Falar, eu gostaria
que na televisão tivessem nos programas mais negros, que mostrasse a realidade brasileira. Eu gostaria que tivesse mais empresários negros, que tivéssemos mais negros no judiciário, que tivéssemos mais negros nos parlamentos. Se a gente só gostar e só esperar, sem cobrar do Estado, sem apontar caminhos, sem legislar nesse sentido, nós vamos ficar só esperando a sociedade que nós almejamos, que na prática nós não vamos atingir. Nós não podemos ser omissos enquanto homens públicos. Essa é a nossa responsabilidade. Não só de fazer esse debate, mas de apresentar propostas, como o deputado Pedro Kemp fez lá atrás, que apresentou uma proposta que garantiu o percentual também na Universidade Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, de 10% para negros. E pega hoje, a lei do deputado Pedro Kemp, se eu não me engano, em 2005, 2006. Se eu não me engano, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência me socorra se não for isso, mas eu sei que já é uma lei que há mais de 10 anos está surtindo, fazendo na prática, deputado João Grandão, essa correção, porque tem garantido hoje muito mais vagas na Universidade Estadual do nosso Estado para negros do que tinha anteriormente. Então, a política, para terminar, já vou encerrar, senhor presidente. Então, eu gostaria que nessa oportunidade desse debate, de poder, deputado João Grandão, entendi perfeitamente a preocupação de Vossa Excelência quando leu aqui o relatório que mostra a realidade da população negra no nosso Estado e no nosso país, e é verdade, e nós não temos que ter vergonha de fazer esse debate, nós temos que provocar esse debate, porque é o debate, na verdade, que convence, é o debate, na verdade, que elucida, é o nosso destemor em poder fazer, com as convicções que temos esse debate, que muitas vezes pode acontecer o que aconteceu quando eu apresentei o projeto de cotas aqui, deputado João Grandão. Quando eu apresentei em 2008 o projeto de cotas aqui nessa casa, apenas o deputado Pedro Kemp votava comigo. Não tinha o convencimento nem do restante da bancada do nosso partido a respeito do projeto. E foi um processo de convencimento que nós fizemos com todos os deputados, o deputado Renato Câmara. E eu tive o prazer de ouvir aqui de vários deputados, quando nós entregávamos pesquisa, quando nós entregávamos relatório, quando nós nos aprofundávamos sobre a realidade, a marginalidade e a necessidade de fazer uma correção histórica com relação à população negra no nosso país e no nosso Estado, porque era aqui que eu apresentei o projeto, eu tive o prazer de ouvir de vários deputados que estavam mudando de opinião porque estavam convencidos de que efetivamente era necessário uma política transitória como aquela que ela estava sendo proposta, de cotas, para que durante um lapso temporal pudesse trazer para nós está esgotado, deputado. Os efeitos positivos para a gente melhorar a distribuição das oportunidades no nosso Estado. Era isso que eu gostaria de falar, senhor presidente.